Tudo o que acontece e aconteceu no universo de Fallout é uma consequência da Grande Guerra, o evento cataclísmico que levou toda a vida no planeta à beira de extinção. Mas o que levou ao mundo ao holocausto nuclear? E mais importante ainda, quem foi o responsável por isso? Essa e outras dúvidas eu vou responder aqui nesse vídeo para você. Se você gostar do vídeo, apoie o canal com seu gostei. E se você quer ver mais dos meus vídeos, é só se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Agora bora começar. A Grande Guerra foi uma guerra termonuclear que aconteceu no sábado, na manhã do dia 23 de outubro de 2077. Ela foi uma consequência da Guerra Sino-Americana, uma guerra entre a China e os Estados Unidos pelo controle dos últimos recursos da Terra, que resultou na destruição de todas as nações do planeta, mudanças climáticas irreversíveis e milhões de vítimas como resultado das explosões nucleares, exposição à radiação e o colapso das estruturas civis e governamentais. Mesmo depois de 200 anos com o fim da Grande Guerra, suas consequências ainda podem ser sentidas. Vamos falar agora um pouco sobre o prelúdio da Grande Guerra. O Holocausto Nuclear, como eu havia dito, foi o resultado direto do conflito entre a China e os Estados Unidos. E a situação se agravou tanto que os oligarcas que governavam os Estados Unidos se recuaram para locais remotos, esperando um ataque nuclear vindo da China. A plataforma petrolífera localizada na costa da Califórnia foi reivindicada pelo presidente da época, junto com alguns membros chaves do governo, um grupo que mais tarde se tornaria a fundação da Enclave. No sábado, dia 23 de outubro de 2077, teve início a Grande Guerra. À meia-noite, submarinos desconhecidos foram avistados na costa da Califórnia pela Frota do Pacífico dos Estados Unidos. 3 horas depois, um esquadrão de bombardeiros de alta altitude foi avistado no Estreito de Bering e acreditava-se ser um bombardeiro chinês. 6 horas depois, o Sistema Integrado de Detecção Nuclear Operacional detectou a presença de 3 bombas nucleares, e alguns minutos depois, o destino do mundo estava selado. O presidente dos Estados Unidos ordenou um ataque retaliador contra a China. As cidades de Pensilvânia e Nova York foram as primeiras a serem afetadas. Logo depois, bombas começaram a recair sobre a costa oeste e leste dos Estados Unidos. As bombas continuaram a cair, e Washington DC foi atingida e a maioria de suas instalações ficaram offline. A troca de bombas se prolongou por cerca de 2 horas, e no final, tanto a China como os Estados Unidos e o resto do mundo inteiro foi totalmente destruído pelo Holocausto Nuclear. Os resultados da Grande Guerra foram devastadores. As mudanças climáticas alteraram completamente todo o ecossistema dos Estados Unidos. Isso provocou a incapacidade de muitas plantas crescerem ou serem cultivadas no terreno radioativo, desde vegetais comuns até especiarias. E devido à necessidade do cultivo para a sobrevivência humana, variantes de culturas mutadas por radiação foram adotadas pelos sobreviventes. Os animais também foram afetados de maneira negativa. A exposição à radiação levou a diversas criaturas a sofrerem mutações, mas havia um fator nos Estados Unidos que levou a mutações mais graves: o vírus de evolução forçado. Ele havia se espalhado no ar da Nova Califórnia, levando a uma mutação genética generalizada em diversas espécies. E dentre as muitas espécies que sofreram mutações e passaram pelo processo de gulificação, o Brahmin se revelou a mais útil delas, sendo adequado para as condições de terreno pós-guerra e sem necessidade de muita água e área de pasto. Ele rapidamente se tornou o animal de criação mais difundido pelos ermos. Já no caso dos seres humanos, o impacto foi dolorosamente grave e traumático. Os sobreviventes começaram a atacar em busca de suprimentos, lutando entre si pelos recursos. Doenças e enfermidades foram se espalhando. E como não havia apoio do governo, e acredite-se, não foi porque ninguém quis, os militares realmente estavam tentando ajudar os sobreviventes da guerra nuclear. Mas manter a moral depois de um apocalipse nuclear não é nada fácil. Uísque e analgésicos eram os únicos remédios que poderiam ser dados às vítimas. As comunidades que se localizavam longe das grandes cidades tinham muito mais chances de sobreviver. Mas uma exceção foi a cidade de Las Vegas, que graças a Robert House
uma porção da cidade conseguiu sobreviver à guerra nuclear. Ele, com sua toda a tecnologia e esperteza, conseguiu desativar 68 das 77 bombas que foram jogadas na cidade. Alguns sobreviventes do Holocausto focavam suas forças em construir novas comunidades das cinzas. Algumas dessas comunidades são Junktown, Megatown e Diamond City. Alguns seres humanos menos afortunados foram transformados em necróticos pela exposição à precipitação radioativa ou à radiação térmica. Devido à sua aparência sinceramente horrível, os necróticos sofrem de preconceito racial de alguns seres humanos. E os supostamente mais afortunados conseguiram fugir para a segurança dos refúgios da Vault-Tec. Mas na verdade eles simplesmente trocaram o inferno nuclear por um inferno experimental. Muitos dos refúgios tinham como propósito servir como um experimento social que havia sido iniciado pela Enclave antes da Grande Guerra. Alguns dos refúgios que não falharam como resultado de seus experimentos se tornaram outra fonte de civilização nos ermos. Agora vamos debater sobre o que muitos fãs de Fallout se perguntam. Quem foi que começou a Grande Guerra? Existem algumas maneiras de encontrar uma resposta para essa pergunta. A gente pode considerar que foi a China, já que ela, supostamente, foi a primeira a lançar a bomba nuclear. E isso foi algo que foi confirmado por um homem que trabalhou em Fallout e Fallout 2, ano passado, em 2023. Mas, como ele não trabalha com a Bethesda, que é a atual portadora dos direitos dos jogos, não dá para confiar 100% no que ele diz. Mesmo ele sendo um criador da franquia, o que ele diz agora não necessariamente é canônico no universo. Um outro ponto de vista mais interessante é que na verdade foi os Estados Unidos que causou a Grande Guerra, já que eles estavam trabalhando em armas biológicas e a China sabia disso. E eles pediram para não fazer isso, para parar de trabalhar nessas armas. Os Estados Unidos simplesmente ignorou, e talvez como um medo do efeito que essas armas biológicas poderiam causar, a China resolveu iniciar o seu ataque nuclear. Pensando nesse ponto de vista, independente se a China foi a primeira que lançou a bomba ou não, foi os Estados Unidos que continuou na sua pesquisa com o FV, que é o vírus de evolução forçado, que causou a Grande Guerra Nuclear e destruiu todas as nações do mundo. Uma outra situação que poderia denunciar quem foi o responsável pela Grande Guerra ia ser abordada no filme cancelado de Fallout. Nesse filme, a gente ia descobrir que quem lançou a primeira bomba foi, na verdade, a própria Vault-Tec, que queria profetizar os seus grandes refúgios como a salvação da humanidade. Mas olha, eu sei que pegar informações de um filme cancelado não é muito confiável, mas eu quero que você dê uma olhada nessa bomba aqui. Ela foi quem formou a cidade de Megatown. E esse símbolo não é extremamente familiar para você? Você não acha que esse símbolo tem uma grande semelhança com a logo da Vault-Tec? Isso pode muito bem comprovar que foi a própria Vault-Tec quem de fato iniciou as bombas nucleares e foram eles quem lançaram as bombas nos Estados Unidos, e como resposta os Estados Unidos atacou a China e a China atacou os Estados Unidos e o confronto continuou. Mas se esse for o caso, não faz muito sentido a Vault-Tec colocar a própria logo nas bombas nucleares que eles projetaram para lançar nos Estados Unidos. Eu não consigo ver nenhum motivo pelos quais eles teriam de incriminar o próprio ato de causar a Grande Guerra, sabe? Pra mim não faz muito sentido isso. Mas isso não deixa de ser uma pista pra gente tentar descobrir quem de fato lançou a primeira bomba. Só um aviso antes, que agora eu vou falar algo que tá relacionado com a série de Fallout. Então se você não viu a série ainda e não quer tomar nenhum spoiler, não assista essa parte do vídeo. Você foi avisado. E não foi só isso não. Na série de Fallout foi finalmente revelado que a Vault-Tec estava disposta a começar a Grande Guerra para garantir que os investimentos das empresas derem resultado quando acontecesse o fim do mundo. E esses dois fatores podem muito bem comprovar de que a Vault-Tec foi realmente quem lançou a primeira bomba, quem começou tudo. Mas se esse for realmente o caso, eu não consigo ver qualquer motivo bom para colocar a sua logo na arma que pode te incriminar por começar uma guerra nuclear. Mas essa bomba em Megatown, junto com a informação retirada da série, é uma pista muito grande para descobrir quem realmente foi o responsável pela primeira bomba que começou a Grande Guerra. Eu sei que essa última parte pode ter sido meio decepcionante para você, e que você talvez ache que eu esteja errado, mas
é a mais pura verdade. Ainda não foi revelado com 100% de certeza quem foi o responsável pelo apocalipse, mas na minha opinião, foi a própria Vaultec quem começou tudo, principalmente por causa da bomba em Megatown e pelo que foi revelado na série. E quem você acha que começou a Grande Guerra? Comenta aí embaixo e antes de você sair, não esquece de deixar o seu gostei se você gostar do vídeo e de se inscrever para apoiar o meu trabalho. E se você quer ver mais vídeos de Fallout, é só clicar nessa playlist aqui em cima e logo abaixo dela está o meu vídeo de Fallout mais recente. Espero que tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo, andarilho.